Nessa semana, uma equipe de cientistas chineses divulgou uma descoberta rara e fantástica. Um fóssil de embrião de dinossauro ainda dentro do ovo. E aqui no Brasil, nós também encontramos fósseis muito bem preservados das mais variadas espécies, como o desse dinossauro aqui. O nome dele, o Birajara. O problema é que tanto o fóssil do Birajara como muitos outros estão sendo retirados do país de forma ilegal. É o que vai mostrar agora a nossa reportagem especial. O pterossauro dessa ilustração é um cearense voador. Um réptil que curtia a região conhecida atualmente como Chapada do Araripe, 110 milhões de anos atrás. Ele era do tipo Anhanguera. Esse nome indígena vem da tradição de paleontólogos brasileiros batizarem as espécies que encontram com termos de tribos locais. A vida surgiu na Terra há uns 3 bilhões e 700 milhões de anos. A paleontologia tenta agrupar em ordem todos os seres vivos que já passaram por aqui. Animais parecidos fazem parte de um grupo, mas cada grupo tem subgrupos ainda mais semelhantes. Há mais de 160 anos, Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. E esse naturalista britânico mudou radicalmente a forma como a gente entende o mundo com a teoria da evolução, explicando que uma espécie surge a partir da outra. E uma das várias provas que ele recolheu para comprovar essa tese foram exatamente fósseis, alguns inclusive lá da América do Sul. Os paleontólogos brasileiros também descobriram muitos fósseis. Eles encontraram o Abelisauro, por exemplo. Ele era a cara do famoso Tiranossauro Rex. Ou esse outro aí, com um pescoço enorme. Seria um branquiossauro? Não, é um titanossauro, que é igualzinho ao primo mais conhecido, só come planta também. Já esse aí lembra o Anhanguera, só que com uma crista enorme, é o Tapejara. Todos esses animais viviam no Brasil. Na paleontologia, às vezes, um fóssil é o que estava faltando num jogo de encaixe de espécies. A grande questão é o que se passou nesse planeta. Marta é uma paleontóloga brasileira que trabalha no Museu de História Natural de Londres. Fósseis sempre me fascinaram, não é? Porque eles são a única prova, evidência concreta de que a vida mudou ao longo dos milhões de anos aqui na Terra. Ela explica que um fóssil é uma máquina do tempo. Ela ajuda a entender um passado distante demais. Um dente, por exemplo, informa se um animal foi carnívoro, herbívoro. E um dos 2 fósseis brasileiros expostos no Museu de História Natural de Londres tem uma importância enorme. Ele é a comprovação da chamada deriva continental. Todo mundo que já viu um mapa-mundi sabe que o Brasil encaixa direitinho com a África. Marta contou que até os anos 1960 não havia prova física de que os 2 continentes um dia já foram colados. Mas quando descobriram o Mesossauro no Rio Grande do Sul, os paleontólogos notaram que o único lugar onde esse réptil marinho também existia era no sul da África. Ele foi então utilizado como prova de que os animais africanos e brasileiros compartilhavam o mesmo corpo d'água. O outro fóssil brasileiro exposto no Museu de Londres é do Anhanguera. Estava na Chapada do Araripe e aparece ainda só no Marrocos. A gente pode falar que há 110 milhões de anos ele estava no Ceará. No Ceará voando e caçando peixes. Esse cearense exemplifica também que não é de hoje que os fósseis saem sem dificuldade do Brasil. E este espécime, tá, foi comprado por um turista. Ah, um turista. Um turista inglês, há muitas décadas atrás, numa loja em Copacabana. Mas era uma loja supostamente de... Minerais e fósseis. Ah, minerais e fósseis. É. E ele mostraram para ele esse nódulo comprido, né, que tinha uns pedacinhos de ossos aparecendo, e eles ofereceram para ele comprar, ele comprou. Quer dizer, o Anhanguera saiu do Ceará, foi parar numa loja em Copacabana, comprado por um turista levado para a Inglaterra e doado ao Museu de História Natural de Londres. Desde 1970, a Unesco determinou que a exportação de um fóssil precisa de um certificado do país de origem. Precisa ter o aval de alguma instituição que esteja que seja encarregada de dar essa licença.
Cada país tem suas regras. No Brasil, até 1942, era possível vender ou exportar fósseis, mas uma lei mudou isso. Todo fóssil encontrado em território nacional passou a ser da União e só pode sair do país com uma autorização do governo. O que eu posso dizer é que o Museu de História Natural de Londres não adquire fósseis que tenham sido comprados ilegalmente. A última parte do Brasil a se desligar da África foi o Nordeste. A maioria dos fósseis descobertos no Brasil hoje estão lá na Chapada do Araripe. E é para onde a gente vai agora com o repórter Alessandro Torres. Essa região, que há mais de 100 milhões de anos já foi mar, vive hoje da extração comercial de calcário. Uma área que abrange parte de 3 estados, onde são encontrados com facilidade fósseis pré-históricos em excelente estado de conservação. É o que faz essa região ser considerada uma das mais importantes do mundo no estudo do período Cretáceo, entre 145 milhões e 65 milhões de anos atrás, quando a Terra era povoada pelos dinossauros e pterossauros. Hoje, uma das principais atividades aqui é a produção da pedra cariri, que costuma revestir praças, calçadas e bordas de piscinas. Conforme as escavações avançam, a pedra cariri vai aparecendo assim, em forma de placas. São elas que revelam os fósseis das plantas e animais que viveram aqui há milhões de anos. E eles aparecem com frequência neste lugar único do mundo para o estudo da paleontologia. Todo o território nacional praticamente tem registro fossilífero. No caso do Araripe, a gente tem as duas coisas associadas, não só a preservação excepcional, como também a quantidade de fósseis fáceis de serem achados. O dono da mineradora diz que orienta os funcionários a entregarem todos os fósseis achados para que eles sejam recolhidos pela polícia ambiental. Eles aparecem entre as pedras, quando você vai abrindo a pedra, aí eles surgem, né? Nos próximos dias, a Polícia Federal vai entregar um inquérito ao Ministério Público Federal, em que conclui que trabalhadores de Pedreiras foram ponto de partida para o tráfico de mais de 200 fósseis apreendidos ano passado, na Operação Santana Raptor. Os fósseis de maior valor, que eles já identificam que tem um potencial grande de comercialização, eles separam e acabam comercializando de forma clandestina. Na operação, 3 pessoas chegaram a ser presas em flagrante com fósseis, mas foram soltas. De acordo com a investigação, os compradores eram professores universitários. Porque existe uma valoração científica muito grande das novas descobertas de espécimes fósseis, e isso traz um prestígio para a universidade, prestígio para o professor. Nas provas obtidas, a gente verifica que quando uma espécime já era descrita, os professores atribuíam um valor menor, R$200, R$180, mas quando era mais raro, se partiam para valores acima de R$1.000. Os fósseis apreendidos no ano passado, durante a Operação Santana Raptor, foram entregues ao Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri. Infelizmente, boa parte dos fósseis ainda são encontrados no exterior, verificados em leilões virtuais, sendo vendidos a preços espetaculares. Foi num desses leilões que esta paleontóloga da Universidade Federal do Espírito Santo encontrou um fóssil do Anhanguera, da Bacia do Araripe, sendo leiloado por uma loja da França, pelo valor de $150 mil, quase R$900 mil. A gente sabia que tinha venda, mas normalmente eram fósseis mais comuns, como peixes, por exemplo. Ela denunciou a venda e a empresa para o Ministério Público Federal. Foi encontrado na sede dessa mesma empresa 45 fósseis brasileiros, dos quais a princípio não tinha documentação que justificasse a empresa estar de posse desse material, desses fósseis. Nós já pedimos que o Estado francês restitua esse material e ambos se encontram ainda em trâmite perante a Justiça da França. Um segundo embate travado nos tribunais franceses atualmente é um exemplo da dificuldade jurídica para repatriar os fósseis brasileiros que vão parar ilegalmente no exterior. A própria Justiça francesa nos alertou que ainda existia um container que veio procedente do Brasil e que foi apreendido no porto de Havre, na França, destinado a essa mesma empresa. Haviam 198 fósseis eram provenientes daqui do Brasil, da região da Chapada do Araripe.
Acabar com o tráfico de fósseis é uma coisa assim quase impossível nos dias de hoje, e a gente também não tem assim a ideia do montante de tráfico que ocorre no nosso país de fósseis. Não basta apenas denunciar, apesar de que a denúncia é o primeiro passo, né? No caso desse outro dinossauro, o Ubirajara jubatus, foi mais que uma denúncia. Um movimento nas redes sociais com a hashtag Ubirajara pertence ao Brasil pressionou uma revista científica internacional a retirar a publicação em que cientistas europeus descreveram esta espécie única da bacia do Araripe como sendo uma descoberta deles. Na publicação já tinha lá indicações de que, como esse material saiu do Brasil, não estava em conformidade com a nossa legislação. Depois de um longo processo, a revista optou por retirar o trabalho científico da revista. O fóssil chegou a esse Museu de História Natural da Alemanha há 26 anos, sem nenhum documento que comprovasse que havia sido doado para essa instituição. Não tinha nenhum tipo de controle legal, uma prova realmente legal de que ele tinha autorização para ter esse dinossauro lá. Mas não foi suficiente para que o Museu da Alemanha devolvesse o Ubirajara. No final do ano passado, em novembro, mandamos um pedido formal de cooperação internacional para as autoridades alemãs e até então não tivemos uma resposta oficial. Só que essa polêmica repercutiu no mundo científico e um pesquisador da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, decidiu espontaneamente devolver ao Brasil 36 fósseis de aranha da bacia do Araripe. Entre eles, este exemplar único, que comprova que a espécie já existia há 110 milhões de anos. Ela recebeu do pesquisador americano o nome de Cretapalpus vitari, referência ao período Cretáceo e uma homenagem à cantora Pablo Vittar. Nos últimos anos são feitas homenagens a personagens fictícios, a personalidades da mídia, e foi o que aconteceu com Pablo Vittar. As aranhas devolvidas pelo americano já estão expostas no Museu do Cariri, assim como este fóssil de um pterossauro, recuperado numa operação no Porto de Santos, pouco antes de ser contrabandeado para a Alemanha, e que hoje está exposto no Museu de Geociências da Universidade de São Paulo. A gente tem o papel de divulgar, de preservar, né, e de estudar esse material para que ele fique no Brasil, né? Quando os tesouros científicos estão perto de sua origem, todo mundo ganha. Os fósseis, assim como outros elementos, eles são patrimônios do nosso país. O que é um patrimônio? É algo que as gerações que virão, verão e saberão da história do nosso país. Me parece aquele que come folha. Titanossauro. Ele é brasileiro. Parece mesmo. Com a cor do Brasil. Ubirajara.